suspense. Então, boa noite, sejam bem-vindos. Eu sou a Thaís das Faculdades IDEAM. A partir desse momento, essa aula vai estar sendo gravada para quem não conseguir acompanhar agora online, poder visualizar depois, e quem quiser rever a aula também vai poder ver no nosso canal do YouTube, que é Faculdades IDEAM. Professora, precisando de qualquer coisa, eu vou estar com a câmera e o microfone desligado, mas é só chamar. Alunos também, tá bom? Boa aula. É isso, pode iniciar, professora. Obrigada. Pessoal, primeiramente, boa noite. Espero que todos estejam bem, com saúde e seguros. E vamos dar seguimento ao nosso segundo encontro, né, referente à terceira aula, com o módulo de Framework Scrum, Gestão de Tempo e Custos de Projetos. E aí, hoje, o que a gente faz de retomada do que a gente falou sobre a primeira aula? A primeira aula a gente falou muito do Scrum, dos princípios, dos valores do Manifesto Ágil. Falamos também sobre cerimônias e os papéis. E hoje a gente entra no detalhe do que são as User Story, como a gente escreve as User Story, como mapeamos as entregas de releases, que a gente começa a falar em estimativa de tempo, e também como que a gente precifica, que é também a gente começa a falar de custos, tá? Então, começando, eu trago aqui a figura, né, de um funil do que compõe uma user story. Como eu falei na última aula, user story ela é uma lista de desejo, e como muito é conhecido no mercado, é como se fosse a lista de requisitos, só que ela segue uma estrutura, né? Ela é baseada na abrangência da relação das partes interessadas. Ela é composta através de colaboração com o cliente e o usuário que vai utilizar e o time que vai construir. E ela também tem o objetivo de identificar pontos em comuns nas ideias e nisso afunilar para criar uma história de usuário, né? E aí ela vem também na essência de criação dela, ela vem do processo de engenharia de requisitos, né? Onde ela passa por etapa de concepção, que é entendimento do problema, levantamento e análise e elaboração de negócio, né? A negociação, passa pela especificação, revisão e validação, né? Então, ela é escrita, prescrevendo esse processo, né? E como que uma boa user story ela pode ser definida? Ela pode ser definida através do invest, né? Ou seja, ela é uma história que ela é independente, ou seja, ela não tem dependência de que outros requisitos sejam feitos para que ela consiga estar pronta. Ela é um item negociável, né? Ela é possível de aumento e redução de complexidade. Ela é valiosa, ela é importante, porque com o Scrum a gente trabalha sempre com critério de priorização de valor, então ela é valiosa. Ela é estimável, né? O time sabe o que é para ser feito, é possível de ter algum nível de estimativa. Ela é pequena o suficiente para caber dentro de uma interação, né? 10 ou 15 dias. E ela é testável, né? Então, assim, para quem atua no papel de Product Owner, uma boa composição de backlog, ela se dá através de User Story que segue esse modelo do Invest, né? Eu queria saber da Marilene se já conhecia, se já teve esse entendimento do Invest, se teve alguma interação com história de usuário. Marilene, conta aí pra gente. Na verdade, não. É a primeira vez que eu estou tendo contato com essas ferramentas, assim. Ah, é? Isso. Então, na sua opinião, né, essa questão do Invest, ela traz valor para a definição de um requisito? Qual que é a tua primeira leitura referente a essa ferramenta?
Eu acho que ela facilita, então eu acho que ela é de grande valia. né? Eu, na verdade, estou encantada, né? Apesar de não dominar o assunto, mas estou encantada. Então, ela também, ela é útil porque o Product Owner, ele muitas vezes, ele é alguém que entende muito bem do negócio ou do mercado. E aí ele fazer compor a história de usuário nessa estrutura do Invest possibilita que tenha várias percepções, né, de entendimento do que é o comportamento esperado, daquilo que vai ser elaborado, né? E também ele é algo que ele foca em um artefato no final, então tem algo que ele é palpável, né? É algo que pode ser percebido como entrega e não por hipóteses ou percepções rasas, né? Então, o Invest ele ajuda a gente a focar nesse sentido. E também o Scrum ele é muito baseado no conceito do MVP. O MVP eu acho que a gente chegou a falar na última aula que é o mínimo produto viável, né? Ele é uma prática de administração onde ele requer validações um pouco mais rápidas, não somente no sentido de prototipação, e sim no sentido de entrega do que é viável, mas em uma composição fechada. E aqui eu consigo exemplificar melhor. Por exemplo, o conceito do MVP aqui que a gente traz nesses dois exemplos é de locomoção. Então, a gente percebe que a diferença de construir um carro incremental primeiro coloca uma roda, depois duas rodas, três rodas, quatro. Então, assim, teve 4 ciclos grandes, porque aumenta a complexidade, para assim entregar valor ali para o usuário, né? Porque duas rodas não satisfazia a locomoção, duas rodas, o chassi sem volante não satisfazia, e aí lá para a quarta interação que conseguiu satisfazer. Então, o MVP, ele foca no problema. E qual que é o mínimo viável para se locomover? Ah, um skate se locomove? Se locomove, ele se move. Ah, mas aí o skate precisa ter um guia. Ah, então vamos colocar um guia. Ah, mas aí não é tão confortável com esse guia. Talvez se a gente tivesse um impulso com o pedal, e aí vai melhorando. Então, assim, percebam que o MVP, ele não somente ele vem com aquela narrativa de incremental, né, de um produto e evoluindo um único produto, e sim o produto ele ir também entregando maior valor, ele vai evoluindo no sentido de entrega de valor para o cliente, para o usuário. Perceberam a diferença? E aí eu queria ouvir a opinião do Elionaldo. Elionaldo, faz sentido para você esse entendimento do que é incremental e o que é mínimo produto viável? O que você Sim, acha aí? sim, professor. Eu consigo entender bem o conceito. O conceito incremental, na verdade, é fazer um pouquinho de cada, né? E pensando sempre no todo, né? Eu não sei se é o momento, mas aqui é como se fosse alguma coisa de fazer uma analogia já com a própria ferramenta, como se fosse um sprint, né? Onde o item 5 seria, no caso, o meu produto final, e o item 1, 2, 3 e 4 seriam isso que é o carro-tempo, né? Isso mesmo. E aí, seguindo também em composição do produto backlog, a gente também sempre tenta focar no objetivo SMART. E certamente vocês já ouviram falar do SMART, né, que é específico, mensurável, atingível, realista e datado, né? Ele tem deadline. E aí, qual que é esse conceito do SMART com a junção do sprint, né? Porque a sprint ela tem um time box que ela é fixa, né? E por esse time box ser fixo e curtinho, ela precisa ter um objetivo smart, justamente para que o time, né, a equipe de desenvolvimento consiga
alinhar o foco, né? Que esse foco ele seja visto de uma forma horizontal, né, dentro do time, né? E aí, uma vez que esse time ele é multidisciplinar, esse objetivo que ele precisa ser smart, ele precisa estar muito claro e bem descrito pelo Product Owner. Por quê? Definição de pronto de um perfil para outro é diferente. Um exemplo, definição de pronto para um designer é ele entregar todos os artefatos, os fluxos de tela, desenhar a tela, definir como que vai ser a usabilidade. Essa é a definição de pronto dele. Só que para o desenvolvedor começar a colocar a interface, as telas, né? Ele precisa desse primeiro grau pronto. Então, assim, percebam que a importância da Sprint Go, ela tá clara, ela ajuda o time todo ter um foco unificado, tá? Porque, inevitavelmente, como é um time multidisciplinar, as pessoas, a definição de pronto de cada um, ela é diferente. Porém, como um time, eles têm um objetivo único, tá? E aí, como que a gente fala sobre incremento de produto, né? Assim como o MVP, a gente mostrou ali a figurinha do carro, cada sprint o produto ele vai iterando e a cada iteração ele vai evoluindo, né? E ele não evolui só em funcionalidade, ele evolui também em robustez, em estabilidade, em teste de campo, em variação de escopo, porque na última aula a gente falou muito que o Scrum ele é empírico, né? Ele vai mudando, ele abraça as mudanças. E aí, a cada sprint é feito um bloquinho. E aí, essa que é a diferenciação do que é sprint e o que é release. A release é um conjunto entregável. Professora, a gente pode dizer que uma entrega de um MVP é uma release? Pode, tá? Porque cada sprint aí, como tá no exemplo, sprint 1 eu entreguei a tela de login, sprint 2 eu entreguei o login e toda a base de dados. Na sprint 3, eu já consigo interagir com outras partes do software. No sprint 4, eu já tenho uma tela de cadastro, que é possível fazer filtro, que é possível resgatar a senha de login, de logout, gerenciar perfil. Então, essa aí já é uma etapa que eu consigo gerar uma release, entregar, fazer uma entrega para o cliente. Se tiver que homologar em mercado, é possível de homologar. Se tiver que testar com o usuário, já é possível testar com o usuário. E aí gera-se essas releases, tá? E aqui um exemplo para ficar mais claro. Por exemplo, sprint 1, eu fui entregando um valor de item técnico que era mais alto. E aí, sprint 2, fui também entregando muito item técnico. Lá no item 6, no sprint 6 em diante, eu entreguei mais retorno de investimento. Eu entreguei blocos de funcionalidades prontas, estáveis, testáveis e possível do usuário utilizar. E aí eu queria ouvir o Wilson Rocha. Wilson, o que você acha dessa diferenciação aí do que compõe uma release para entrega de valor? Assim? O que na tua opinião é a grande diferença de um para o outro? Bom, para mim, eu ainda estou vendo esse assunto pela primeira vez, né? Sprint e release, eu não tenho muita clareza ainda da diferença entre o que seria release e sprint. Eu entendo que os sprints são pequenos passos, né? Que você vai entregando o produto até chegar numa margem adequada que você quer. A release seria o bloco das sprints. Isso. Então, você falou um ponto importante. Você falou, a sprint você vai trabalhando até ter uma margem. Então, a release é esse momento da margem. É tipo, eu já tenho algo que ele é utilizável. Eu tenho uma release.
ou às vezes não somente é algo utilizável, é uma deadline. Até o dia X eu preciso ter uma release. A release seria uma data específica. Ele é uma data, pode ser uma data, mas ele também é muito mais estruturado a valor do que está pronto, tá? Então, se eu tenho pedaços de um produto que ele já está pronto, eu consigo colocar no mercado. E aí vai evoluindo essas releases. Para ter um pouquinho da ideia da diferenciação, eu gosto desse slide. Ó. Percebam aqui que tem 4 sprints. O resultado de 4 sprints gerou-se uma release. Porque, ó, release é como se fosse um lançamento, tá? Então, assim, trabalhou-se 4 sprints, né? De 10 dias, de 15 dias, né? E aí construiu funcionalidades, requisitos, como queiram chamar, e fez um bloco de itens entregáveis, né? Então, partiu ali para um lançamento, beleza? E aí, terminando a sprint antes de sua finalização, né? Toda vez que isso acontecer, se a meta, quando que a gente cancela, né? É um sprint. Se a meta, se ela não fizer mais sentido, se no meio da sprint foi descoberto que o que estava planejado vai ser descartado, então cancela a sprint. Ou se o Product Owner percebe que as mudanças externas vão influenciar no produto. Então, se tem uma dependência de alguma outra área e essa área já mudou o deadline dela, não vão entregar, o PO também tem autonomia para ir lá e cancelar a sprint, né? E aí, caso ela seja cancelada, ela deve imediatamente iniciar a próxima, né? Cancelou aqui, qual é o próximo plano? O próximo plano agora é, nesses próximos 10 dias, fazer requisito XYZ e seguir uma nova sprint, tá? Isso pode acontecer, pessoal. E aí, ó, o que é a Product Backlog? É uma lista, né, de desejos, de funcionalidades, né, que ela compõe aí, né, os projetos que utilizam Scrum. E aí é bom também intensificar que quem é o responsável pelo Product Backlog é o Product Owner, ele está ali preocupado com o produto, né? Então, esse Product Backlog, ele precisa representar a visão desse Product Owner. O formato de apresentação dele é em lista, né, de funcionalidades, e ele deve ser evoluído a cada iteração. Então, a gente fala de uma cerimônia que ela não está no Scrum Guide especificamente, que é o refinamento de backlog. O refinamento nada mais é do que o PO mapear as sprints lá na frente, ou até as releases que ele quer trabalhar lá na frente. O PO, ele depende totalmente do time para dar feedback se esse Product Backlog ele é atingível. Então, é feita periodicamente uma cerimônia de refinamento de backlog, onde o PO traz essa lista de funcionalidades, senta com o time e fala, pessoal, esse item aqui, ele é factível, ele é estimável, ele é testável, e aí muito ali, baseado nas ferramentas do Invest, ele vai repriorizando. Né? Percebam que o backlog, ele nunca é um artefato congelado. Ele é um artefato vivo e de uma sprint para outra, tanto itens podem entrar ou serem removidos e também serem repriorizados, tá? O backlog, ele é vivo totalmente. Agora, deixa eu trocar aqui meu slide. Tem alguma dúvida até aqui, pessoal? Deixa eu dar uma 4.
Pronto, já estão vendo aí da aula 4. A aula 4, a gente vai falar um pouquinho de como que se estima, tá? Como se estima o backlog, né? Deixa eu reduzir aqui. O backlog, ele deve ser estimado, né, pelos itens do próprio backlog, que são os requisitos, de forma negociada, né? Ele é através do bom senso e também através de algumas técnicas. No Scrum, herdou-se muito a cultura de usar o Planning Poker. O Planning Poker vem aí da estrutura do Fibonacci, os matemáticos que aí podem contribuir, e ele sugere tamanhos. Então, desses tamanhos a gente vai fazer um exercício aqui. Fazendo uma analogia do iceberg, para ficar mais claro ainda, a visão do Product Backlog. Lembra que eu falei que ele é um produto vivo? Ele é vivo porque a visibilidade que a gente se tem é do sprint atual, e aí o PO periodicamente precisa estar refinando essas releases aqui para que elas venham para essa visibilidade de sprint atual e as releases mais para frente ainda. E qual que é o benefício disso? Começa a alinhar a expectativa do time do que vai ser feito lá na frente, porque certamente isso acontece em qualquer dos mercados que vocês atuem, algo que você sabe que já vai ser utilizado lá na frente. Opa, essa funcionalidade aqui, ela vai também ter uma composição dela lá nas últimas releases. Então, de forma arquitetural, eu já consigo na sprint atual já deixar tudo pré-configurado para essas novas funcionalidades. Então, assim, ele começa nesses refinamentos mitigar os itens à frente e também fazer alinhamento de expectativas. Se algum item que o PO traz, ele não é um item atingível para o prazo do projeto, também ele pode ser um item aí que ou ele vai ser descartado, uma ação vai precisar ser tomada. Aumenta time, reduz complexidade, aumenta prazo, alguma dessas ações elas vão precisar naturalmente serem feitas, tá? E aí a gente queria fazer uma atividade com vocês, não é essa, é do Planning Poker, tá? Ela é uma técnica que a gente utiliza para também aprimorar a comunicação e transparência com o time. Então, como é que funciona as estimativas? O Product Backlog traz a lista de requisitos, né? Apresenta item a item, e cada um desses itens ele é atribuído um peso, tá? E aí, esse peso, ele é feito através de uma analogia de triangulação e fazendo uma avaliação com os outros itens, tá? Então, assim, a triangulação, ela parte do menor item. E aí eu vou precisar que vocês coloquem aí o áudio de vocês ok, tirem do mudo para a gente conversar, tá? Elionaldo, por exemplo, Oi. qual desses itens a gente tem aí uma escala de meio, que vai até 100, infinito, né? E tem 3 itens. A Arena da Amazônia, o Teatro Amazonas e a sua casa, tá? E, Leonardo, qual desses 3 itens, qual que é o item menor? Menor para mim? Arena da Amazônia. Arena da Amazônia. É o menor item. Para mim é. Tá, você viu que a Arena da Amazônia, o teatro e a sua casa. Então, a sua casa é maior do que a arena. Você está falando a nível de tamanho ou está falando a nível de importância? Eu estou considerando a nível de importância, não tamanho. Tamanho, tô falando de tamanho. Ah, tá. Tamanho, então a minha casa com certeza É a o menor? É a menor, é que eu estava considerando o fator importância. Tá bom. Então, se a sua casa é o item menor, ele tá aqui nessas casas de itens menores, que é 1, 2, 3, tá? Os itens P. Então, assim, vamos
falar que a sua casa é um item que é 3, tá bom? E aí, continuando a triangulação, quais desses itens aqui é maior que a sua casa? Um pouco maior que a sua casa. Teatro Amazonas ou Arena? Teatro Amazonas. Teatro. Então, o teatro, ele pode ser considerado um item médio. O item médio, ele vai de 5 a 13, tá? E a Arena da Amazônia, naturalmente, são os itens grandes, que aí vai de 20, 40, 100, tá? Em mercado, a gente tem trabalhado com cartas até 20. E por quê? Porque, historicamente, itens 40 e itens 100, eles muitas vezes não são atingíveis dentro de uma sprint. Ou seja, eles não conseguem ficar pronto dentro de 10 ou 15 dias de trabalho. São itens que eles são considerados épicos, né? São muito grandes e precisam de várias sprints para ficarem prontas, e com isso eles precisam ser quebrados. Então, se no mercado vocês se depararem com itens, fazer uma Arena da Amazônia, que é um item gigantesco, em 15 dias, então sempre tenham essa bandeira levantada de que ele é um item grande e ele não é um item atingível. E para ele ser atingível, ele precisa ser quebrado. Então, será que a Arena da Amazônia, qual que é o maior valor dela? É entregar o campo ou entregar a arquibancada? Então, assim, em um sprint, é possível entregar o campo e ela ficar aqui dentro de itens médios? Pode ser um 5, um 8, um 13. E aí o time negocia ali com o PO. E aí entrega-se o valor primeiro. É o campo. Então, entrega-se primeiro. E aí faz-se a triangulação dessa forma. Primeiro identifica qual o menor item e desse menor item, quantas vezes maior, quantas vezes menor é determinado outro requisito, tá? Então, é dessa forma que se estima utilizando Scrum. E aí, dessas estimativas de tempo, a gente consegue fazer algumas correlações, tá? Onde a gente chama de o funil de entendimento, tá? Esse funil de entendimento, eles vão de quando o item é grande, G, existe muita dúvida de negócio. Dúvida, não sabe o que vai atingir, quem que vai atender, por que precisa ser feito. Os itens médios são itens que eles são, o time que vai fazer, o product owner também sabe o que vai fazer, mas existe muita dúvida de como que vai ser construído. E os itens pequenos são apenas dúvidas de esforço. Isso demora mais, demora menos, mas não tem complexidade técnica muito grande, também não tem dúvida de negócio, para que é, para que serve, quem que vai usar, então já está um pouquinho mais claro. E aí, com isso, a gente consegue chegar aí numa média, tá? É importante dizer que essas são práticas de mercado, mas que também podem ter algumas variações dependendo do nicho de cada um que vocês atuam, tá? Então, normalmente, itens grandes são coisas aí de 40 horas, a gente está falando de 5 dias de trabalho, mais ou menos, né? Itens médios, cerca de 3 dias, e itens pequenos, de 1 a 2 dias, né? De 1 a 3 pontos. E aí, por que a gente faz essa triangulação? Porque para um sprint poder dar certo, ela também precisa ter o equilíbrio, né, desses itens pequeno, médio e grande. Imagina um sprint que ele pega 3 itens grandes. Uma sprint de 10 dias, e aí sabendo que itens grandes levam 5 dias para ficarem prontos. Qual que é a reflexão que é possível ser feita nessa estimativa? Marilene, qual a reflexão que a gente tem baseado nisso? Se eu tenho que fazer 2 arenas da Amazônia em 10 dias, se eu tenho que fazer 3 arenas da Amazônia em 10 dias, qual que é a reflexão que a gente precisa ter aí?
Marilene? Marilene não tá ouvindo. Mas aí, então, vamos seguindo. Então, percebam que essa composição, ela precisa ter um equilíbrio de itens pequenos, médio e grande, porque o sprint, ele é um time box pequeno, né? Então, considerem isso quando vocês estiverem fazendo estimativa, tá? E aí, o que é velocidade? A velocidade é o somatório desses itens, né? E é ela que vai dar cadência à produtividade do time. Então, para o time, ele traz a visibilidade de qual que é o senso de progresso, avaliando a capacidade que ele tem. Então, assim, esse time, ele a cada 15 dias, ele entrega X pontos. Quais são esses pontos? É o somatório desses itens, tá? Cada item tem um tamanho específico, qual que é o somatório dele, e aí a gente fala assim, essa equipe, ela é capaz de produzir 55 pontos, ela é capaz de produzir 50, 30. E aí, uma coisa que eu preciso deixar muito claro para vocês, velocidade, ela não é comparativa. Porque o time A entrega 100 e o time B só 50. Isso é muito relativo, porque a composição de times multidisciplinares, ela também prega desnivelamento propositalmente de senioridade. Então, naturalmente, vão ter pessoas que são mais experientes, outras iniciantes, outras que só conhecem parte do processo e as outras partes ainda estão aprendendo. Porque time multidisciplinar, a essência, a natureza deles é ser assim, é ele ser misto. Então, assim, não um time composto só por pessoas experientes e tudo mais, é natural entregar muitos pontos. Ou não, entendeu? Então, assim, é importantíssimo vocês entenderem que a velocidade, ela é, inclusive, uma métrica do time para o time. Então, assim, a gente estimou que iria entregar 55 pontos. Entregamos? Fomos efetivos com essa entrega? Não, 55 pontos está muito acima do que a capacidade do time. Não, 55 pontos, ele é uma medida que ela tá baixa para esse time. A gente pode puxar mais, a gente pode aumentar, tá? E aí, eu queria ouvir a opinião de vocês. Se vocês já tiveram alguma proximidade com estimativas dessa forma. Wilson, queria ouvir tua opinião, se você já teve algo relacionado a essa forma, ou até mesmo como que atualmente você está medindo aí a tua estimativa. Bom, né? Essa questão de fazer o balanceamento por priorizações, né? De itens, né? Eu aqui item grande negócio e tal, o que é importante para o negócio, parte técnica, fica mais fácil definir o que é... como medir os pontos, né? Porque basicamente assim ficaria a esmo, né? Não, para mim é isso, para mim é aquilo. Mas com essa divisão de 3 temas aí de negócios, técnicos e esforço, você consegue desmembrar melhor a como classificar e como equilibrar isso de sprint, né? Da estimativa de tempo e outras mais coisas, né? Eu achei interessante quando falou de uma equipe experiente e tal, tem pessoas que conhecem mais, aí entrega mais rápido. Mas muitas vezes com uma equipe com um cara novo consegue dar uma ideia que é diferente daquela paulotina, cara, dá para fazer assim, já tá programado, não consegue enxergar algo novo, né? Isso. Então, isso pode dar uma diferença também na questão de pontuação. É verdade. E por isso que o Scrum prega esse time misto mesmo, que é para agregar nesse sentido, né? Pessoas que estão entrando ali, que tem um outro mindset de pensamento de criação, de colaboração, poder contribuir, e alguém que é ali mais do técnico e do que é possível, que conhece realmente ou uma tecnologia, ou um processo, ou um sistema, né? Ter esse equilíbrio, né, dentro do time. Legal aí sua contribuição, Wilson, obrigada. E aí a gente vai falar sobre também burning down.
O Burn Down, ele é um gráfico muito simples, ele é uma extensão do Scrum, então ele não vai estar lá no Scrum Guide, mas ele é uma ferramenta muito utilizada em mercado. Por quê? Ele representa o fluxo de entrega do time, né? Então, ele tem um eixo X que representa a quantidade de dias e o Y, o trabalho restante, né? Ou seja, tá aqui, ó. Aqui, nesse exemplo, a gente programou entregar 40 pontos e aí a gente foi iterando, né? Dia 5, dia 10, foi descendo. E aí tem aí um desvio do planejado e o real. E esse desvio, pessoal, antes de vocês pensarem assim, a gente fez um plano e a gente vai entregar. Às vezes a gente diz que vai entregar aqui no dia 15 e ali em teste tinha alguns problemas que na parte de desenvolvimento deixou passar e aí o testador viu, precisou corrigir, então gastou-se um pouco mais de energia e de fato ele só ficou pronto no dia 25. Então assim, existem esses desvios, mas ainda assim, esses desvios, eles são interessantes para mostrar para a gente se a gente tem ainda tempo de reação. O que é extremamente perigoso é a gente fazer um plano de 40 pontos e aí, conforme os dias forem passando, o gráfico permanece aqui reto. Primeiro dia não entregou nada, segundo dia não entregou nada, terceiro dia não entregou nada. E aí, quando chega aqui no dia 40, é quando as coisas começam a ficar prontas, né? Primeiro que gerou um gargalo para quem vai validar ou testar, ou se às vezes nem tem também, né? E também perdeu-se qualquer tempo de reação. No último dia do sprint já é para fazer os refinamentos finais, são ajustes pequenos nas funcionalidades que foram puxadas, para já se preparar ali o que vai sair para review para apresentar para o PO. Então, assim, o gráfico Burn Down, ele, além de ajudar o time a ter senso de progresso, dizer assim, estamos indo bem, estamos entregando, estamos evoluindo, ele traz essa exposição do diagnóstico se você está entregando bem ou se você tem um risco aí. O Scrum Master vai ter um risco forte para gerenciar caso não seja entregue ao final do sprint, ou seja, o sprint pode falhar, chances altíssimas de falhar se ali para o 6º dia de sprint ainda não conseguiu cair nada, chances altíssimas de não conseguir entregar o que foi comprometido no objetivo da sprint. Então, assim, quem tiver interesse em ser Scrum Master, utilizem o Burn Down para também fazer essa análise junto com o time e também para se preparar para dar algumas respostas e tomar algumas ações com relação ao gerenciamento do projeto, tá? E aí, a gente vai falar um pouquinho de incremento de produto, né? Incremento de produto a cada final de sprint, né? A gente faz a junção e gera-se uma release. Só para fixar, tá, gente? Porque isso vai estar incluso lá na atividade do Canvas de planejamento de cronograma de projeto. Então, assim, eu vou ter 4 interações, essas 4 interações vai durar X tempo, tá? E ela termina dia X para que eu entregue esse primeiro entregável. E aí, depois desse primeiro entregável, eu vou trabalhar mais 2, 3, 4 outras interações para ter a release 2. E aí, vou depois trabalhar mais 2 ou Z iterações para ter uma release final, uma release beta, uma release na loja, uma release... Então, assim, para fixar, por favor, atentem que cada sprint, ela pode durar de 10 a 15 dias, tá? Úteis, para que vocês avaliem o prazo e a composição delas que gera um produto entregável, tá bom? E aí, a cada medida de entregável, a gente vai aumentando o valor. Beleza?
Eu queria fazer um break com vocês. É possível a gente fazer um breakzinho de 5 minutos para que a gente entre na parte de custo? E eu vou pegar uma aguinha, vocês pegam uma aguinha também. Pode ser? Ok? Pode? Então, vamos lá. Thaís, vou deixar aqui no mudo, tá? Mas vou deixar o slide aqui. Vou pegar uma aguinha. Tá bom, Beleza? professora. Até daqui a pouco.
indo bem. Uhum. E aí, pessoal, voltando, tudo bem? Todos de volta? Beleza, manda um joinha aí. Leonardo já confirmou. Eu vou compartilhar outra parte aqui, que é de uma ferramenta chamada Gira, que eu gostaria de apresentar para vocês. Já está compartilhando? Share. Então, muitos alunos pedem, professora, que ferramenta hoje as empresas estão utilizando e que dá para a gente estar treinando e elaborando. E aí, essa é a ferramenta que mais se utiliza hoje em dia. Ela é uma ferramenta relativamente robusta, provavelmente ela tem um custo aí de investimento um pouco mais alto, mas ela é bem completinha, tá? Para quem quer utilizar Scrum nos projetos, tá? Então, ó, eu tenho aqui um projeto que eu chamo ele de EAD. E aqui o PO consegue colocar todos os itens de backlog que ele vai utilizar. Então, assim, criar um item. Eu coloquei aqui como se fosse as cerimônias do Scrum. Eu vou criar uma estimativa, que foi o que a gente trabalhou, a gente apresentou, planejamento de releases, né, de lançamento, definição de custos e planejamento do cronograma. Então, essa ferramenta Gira aqui, ela consegue dar visibilidade para que a gente consiga planejar a sprint. Então, a gente vai planejar ela, né? Eu estava com uma sprint ativa, deixa eu colocar no quadro. Eu vou completar a passada e vou iniciar um novo. E aí, ele vai me dar aqui o gráfico de burn down. Esse gráfico de burn down, eu tenho a opção de colocar ele por contagem de itens ou de sprints. Então, aqui tem, ó, quando eu abri lá iniciei esse sprint até a final e quais foram os itens que eu entreguei, né? E aí ela consegue gerar esses relatórios. Ela tem sido uma ferramenta muito utilizada em mercado, assim. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de utilizá-la. Por favor, se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber um pouquinho mais dessa ferramenta, por favor, levantem. Oi. Na verdade, eu já ouvi falar do Gira para fazer gestão de SLA, né? Para fazer gestão de chamados, né? Não sei se é a mesma ou se tem apenas o mesmo nome, também serve para fazer a gestão de projetos. Ela serve sim. Ela serve sim. Para fazer um chamado, e aí o cadastro desse chamado ele é totalmente configurável, né? Para determinado item demora quantos dias? Demora 5, 7, tal. Ela é bem utilizada em mercado. E aí ela também serve, ela também serve para rodar frameworks ágeis. Ela não roda só Scrum, ela roda Kanban também. Ah, ok. Então, ó, por exemplo, aqui, eu vou simular com vocês uma sprint. A gente vai, aqui está o backlog, então o PO vai trazer, eu quero que a gente fale sobre sprint planning, a sprint review,
definição dos papéis, a reunião diária e a dinâmica de criação de fluxo. É isso que a gente vai fazer dentro de um período aqui dessa sprint, que ela vai durar 2 semanas, começando no dia 17, e ela termina no dia 1, tá? E aqui eu coloco o objetivo da sprint. Compartilhar conhecimento e aulas remotas para os alunos pós vida, beleza? E aí a gente define o objetivo e aí ele automaticamente ele já cria um board, né? E aí para os cenários agora pandemia, ela se provou muito útil porque ela traz visibilidade remota, né? Então, assim, a gente começou a trabalhar e aí eu digo aqui que, eu vou atuar nesse item aqui de Sprint Planner. E aí eu vou atribuir para mim. Então, uma vez que eu vou atribuir a mim, eu já vou puxar aqui e aí o Scrum Master e outros membros do time já vão ter visibilidade. Opa, a Júlia já está trabalhando no item de Sprint Planning. Então, o que tem aqui em ordem de prioridade que o Pio colocou que eu posso atuar? Bem, será que eu tenho que parear junto com a Júlia, porque isso é um item grande? Então, a gente junto vai fazendo esse planejamento, tá? Então, o Elionaldo vai trabalhar no item da Sprint Review. Aí eu venho aqui e atribuo para o Elionaldo, né? Coloco o tamanho, peso. E aí ele tem vários campos, assim, para a gente colocar comentário, colocar categoria, colocar o componente, o tamanho aqui, o story point. Todos esses detalhes, eles são preenchíveis. E aí cria-se, né, o board e naturalmente a cada reunião diária, né, de daily meeting, se atualizado esses itens e a gente vai dando continuidade ao progresso, tá? Acho que só você, Leonardo, conhecia essa ferramenta, outras pessoas aí também conheciam. Wilson, você já chegou a trabalhar com alguma ferramenta, não necessariamente o Gira? Não tem só ele, tem o Fire Scrum, tem o Trello, né? Tem o Trello. O Trello tem uma versão free que também ela é bem completinha, então dá para usar legal. Wilson, você já utilizou? Não, nunca. Primeira vez que estou vendo essa ferramenta. Mas você já utilizou alguma outra? Vocês usam alguma ferramenta lá de Não, acompanhamento? eu não trabalho na área de gerenciamento de projeto, na empresa. Então, para mim é tudo novo aqui. Né? Tudo novo essa questão de gerenciamento de projeto, essa ferramenta, tá? Os passos de sprint. Então, estou conhecendo agora esse mundo de gerenciamento de projeto. Legal. Então, assim, esse quadro, e ele é muito manipulável, tá? Assim, a gente pode fazer uma série de filtros nele para conseguir manipular de acordo com a necessidade de cada time. Ele não precisa ser igual para todos os times. Ela é bem interessante, eu acho que vale a pena vocês conhecerem. Tem a versão free por algum tempo, né? Então, assim, até para fazer trabalho aí da pós-graduação, em trabalhos, coisas que são colaborativas ou em grupo, vale a pena vocês entrarem no Gira, criarem lá o board da equipe de vocês, do time de vocês, e ali levantar todos os itens que precisam ser feitos, fazer a distribuição em alguma periodicidade, se não for diária, semanal, vocês sentarem para fazer um checkpoint, dizer, isso aqui a gente se comprometeu em fazer, quem foi que se comprometeu, qual o status, está feito, não está feito, está atrasado.
tá? Eu gosto de trazer essas ferramentas para que vocês conheçam como é que funciona na prática. Professora, não ficar aqui só falando, mas aqui tem ferramenta que dá para utilizar e facilita também o trabalho aí do time como um todo, trazer mais visibilidade. Beleza? Agora deixa eu voltar o slide aqui. Pronto. Aqui a gente está falando um pouquinho já sobre prazo de projeto, tá? A gente já vai entrar no item de prazo. E aí eu trago uma opção de cálculo de prazo, que é o PERT, né? O PERT ele foi criado lá nos Estados Unidos, né? Inclusive com o envolvimento da NASA, onde ela tenta dar uma predição, né? Uma previsão um pouco mais baseada em possibilidades. Então, ela traz aí a pessimista, a otimista e a mais provável. E aí, qual que é a pessimista? É o pior cenário possível. A gente me fez uma estimativa e aí, dando tudo errado, essa é a pior possibilidade. A otimista é o dado real, né? Dando tudo certo. O melhor cenário, vai dar tudo certo, não vai ter problema, o fornecedor vai entregar na data, vai dar tudo certinho. Esse é o cenário otimista. E o mais provável, que ele pega um pouquinho do cenário um pouco mais razoável e faz aí um acréscimo da otimista e pessimista junto, para que tenha algo um pouco mais dentro de normalidade, né? Então, ele traz aí um percentual de assertividade um pouco mais atingível e também um pouco mais realista, tá? Porque a gente não pode tender sempre para que as coisas vão dar todas erradas e passar uma estimativa pessimista e, de repente, perder uma oportunidade de negócio, porque você não atendeu a um prazo. E também a otimista, porque existe muito risco envolvido, né, de não conseguir atingir. Então, o PERT, ele tenta encontrar esse equilíbrio. E aí, como é que funciona o PERT? Ele vem com uma fórmula matemática bem simplesinha, tá? Que é a que a gente vai estar pedindo lá no trabalho final. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Um exemplo de estimativa PERT é um trabalho que a gente vai entregar, né, um produto em 6 sprints. Então, assim, no calendário, 6 sprints, a gente roda lá e aí chega em uma determinada data, tá? A estimativa pessimista, ela vai pegar essa mesma data e vai adicionar mais 4 sprints, mais 4 interações. E a mais provável vai adicionar só mais 2 interações. E aí, em pontos de vista práticos, né? Eu peguei ali a estimativa do time, que eram 6 sprints, tá? Aí eu vou adicionar essa mais 4. O vezes 8, ele já é a mais provável, tá? Que seria mais 2. E a pessimista seria 10. Então, a gente divide isso aí e vai dar os 8 sprints, tá? Percebam que tem itens aí que são da fórmula, tá? O 4 e o 6, eles são da fórmula, tá? Dividir por 6. Adicionar mais 4 e dividir por 6, ele é da fórmula. Então, assim, é um cálculo matemático bem simplesinho e, basicamente, ele adiciona na pessimista 4 unidades de tempo do que você estava medindo e, na mais provável, 2 unidades de tempo. Tá? Então, se a minha otimista era 6 sprints, a mais provável passa a ser 8.
E aí, ao fim dessa data de 8 sprints, eu tenho uma data, então consigo dar uma estimativa de quando que vai ficar pronto determinado trabalho, tá? E aí, com esse cálculo, é possível a gente dizer, serão 8 sprints para entregar esse produto ou essa release. E aí, monta-se um cronograma, né? O cronograma ele é baseado com uma data de lançamento. Então, por exemplo, aqui eu tenho até que atualizar 2020. Então, vamos supor que eu tenho até a data de 12 de agosto. Então, de 12 de agosto até agora, quantos sprints levam até lá? Leva 4 sprints. Quantas releases parciais eu vou ter? Eu vou ter 2 releases parciais, porque uma eu vou entregar no final do segundo sprint e a release final no final do quarto sprint. E aqui eu defino as datas parciais, que aí é calendário mesmo. Eu vou olhar no meu calendário, vou dizer, o sprint 2, ele termina dia 10 de junho. Então, minha primeira release vai ser 10 de junho. E aí, o meu sprint 4, ele termina lá no dia 7 de agosto. E aí, a minha release final vai ser dia 7 de agosto. Então, eu vou cumprir a minha data de lançamento, que seria 12 de agosto, tá? Pessoal, é importante vocês conversarem comigo para eu identificar se essa fórmula matemática, se tem alguma dúvida, como é que vocês estão indo aí, tá? Levantem a mão, por favor. Deu aqui para entender como que se define o cronograma? Esse cronograma aqui, você tá partindo de uma premissa para isso aqui não é algo que seja, digamos, um padrão, né? Você está colocando aqui que nesse exemplo das 4 sprints você vai quebrar em 2 releases, né? A cada 2 sprints concluídos vai ter um release, é isso, né? Isso, mas por que 4 sprints? Porque é a data que eu tenho para um lançamento. E aí, às vezes, quem trabalha com time to market tem esses deadlines que eles são fixos mesmo. Por exemplo, Dia das Mães. Quem trabalha com produto que no Dia das Mães tem que estar na loja o produto, se virou dia 13, perdeu o Dia das Mães. Então, já não é algo que é competitivamente elegível para o mercado, né? Então, esse exemplo, ele olha muito assim, eu tenho a deadline de entrega até X data quanto que dá, quantos sprints eu vou levar e como que vai ser as minhas entregas parciais, tá? Você trabalha em que setor, Leonardo? De TI. 2 rodas? É. Mas é na TI, no setor de 2 rodas, né? Isso mesmo. Então, eu acho que você tem bem esses exemplos, né, de time to market, de tempo para chegar no mercado, né? Então, eu acho que vocês têm as datas ali, Dia das Mães, Natal, né? E aí, o mercado, ele te empurra a atender esses deadline fixos. Só que aí é a grande vantagem de rodar Scrum. É o que cabe dentro desse deadline fixo. É a quantidade de itens que cabe dentro desse deadline, tá? Então, a premissa que eu tomei é porque eu tenho uma deadline de lançamento a ser atingida. Ok? É que a premissa da realidade é um pouquinho diferente. Como Você tem que é? fazer isso aqui. A premissa é, você tem que fazer isso e tem esse tempo. Então, faça com que você encaixe tudo isso dentro desse tempo que você tem. E daí, assim, essa análise da pessimista ao otimista, a mais provável, ela é útil porque se esses 4 sprints aqui é o otimismo, ações precisam ser feitas. Ou de redução de escopo, ou de acréscimo de pessoas, ou de renegociação de prazos, ou até mesmo de preço, já que é um tempo muito custo, então a empresa cobra caro por isso. Então, assim, ele traz esse dado
para que também seja tomada ações, entendeu? O dado cru em si, ele tem vulnerabilidades, né? E aí cabe nós, como Deixa eu gestores de tirar, projetos, tomar decisões. deixa eu tirar uma dúvida, se não Sim. for aqui, acho que tem a ver com o que a gente está falando. Se não tiver, a gente pode continuar. A gente está passando por um processo que a gente está fazendo já faz um tempo, uma atualização tecnológica de um software que a gente tem, que ele já está defasado aí há mais de 10 anos, né? E eu fico vendo aí o pessoal, que a empresa que foi contratada, né, que nós contratamos, fizemos a RFP, RFQ e tal, para fazer a escolha, ela usa o Trello, que é uma ferramenta de metodologia ágil. Ela usa algumas coisas, mas assim, eu não lembro dela ter usado a parte disso que a gente está vendo, das cerimônias, tal, dessa formalização, né? Teve um kickoff do projeto, está tendo um kickoff de cada uma das fases, que a gente já está na fase de testes, tem um kickoff específico, mas não tem essa parte toda de cerimônia, das Do Scrum, né? histórias, do Scrum, mas tem, digamos, como é que eu posso falar? Itens da metodologia ágil, né? Que é o Trello. Eles apresentam muito, todo dia a gente tem reunião, não é em pé, não é de 15 minutos em pé, mas é uma reunião que demora mais de 15 minutos. Eles apresentam o conceito usando no Trello o que é o Sprint 1, o que é o Sprint 2, Sprint 3, Sprint 4, backlog. Aí eu fico fazendo uma relação, eu fico perguntando, você está falando aí de tempo, né? Aí todo dia eles apresentam a mesma coisa e a promessa ontem era para entregar, a promessa de terça era para entregar na quarta, né? Chega na quarta, eles apresentam o relatório, está tudo do mesmo jeito, ou seja, ele vai passando. Aí minha pergunta dentro dessa metodologia toda, quando chega numa fase mais crítica, isso já estou falando está um mês, rodando, a gente não sai do lugar, né? Ainda continua essas questões de você continuar para as pessoas tudo aquilo que foi feito lá atrás, porque assim, pelo que eu vi, é uma coisa que é muito assim, não é aberta a palavra, né? Não é essa palavra que eu quero usar, mas é algo que depende muito das pessoas. As pessoas é que definem o prazo. Ó, eu acho que vai ser tanto, tal. E a gente está chegando, está vendo que aquele tempo não é aquele, tal. Aí eu não sei o que é que não vem para a gente, né, nos bastidores. Se for o conceito de ágil, ainda continua alguma coisa ou muda? Ou tem uma sistemática tipo, olha, isso aqui não deu certo, eu vou subir um nível para tentar melhorar, aprimorar a minha assertividade nos meus planos? Tem alguma coisa dentro da ferramenta nesse sentido? Tem, e na verdade a oportunidade de fazer isso é a cada final de sprint, porque a gente tem 2 checkpoints específicos para utilizar, avaliando o produto e a performance do time, né? Então, assim, se esses 2 itens eles estão negligenciados ou se ele não está sendo percebido por vocês, está se perdendo uma oportunidade aí de análise crítica, né? Análise crítica do produto para avaliar se o que eles se comprometeram a fazer, eles conseguiram cumprir. E aí o feedback de vocês como cliente, ele é extremamente necessário. Então, assim, se não está sendo percebido por vocês, acho que vale fazer a requisição, né, do que está sendo entregue de fato. E 2, que é a análise crítica do processo, né? Se eles falharam em estimativa, se eles foram otimistas demais, e aí o gestor do lado de lá precisa entender se foi muito otimista, eles precisam aprender com isso e tentar correr atrás, ou tentar renegociar algum item que para vocês como cliente não tem muito grau de prioridade ou não tem muito grau de importância. São as perfumarias, né, que a gente chama aí, mas alguma coisa precisa ser feito, entendeu? Então, assim, se você me pedir uma recomendação, eu te dou, que é você ter uma conversa franca do que está sendo entregue a cada sprint e tentar, não diria controlar, mas sim ter algum nível de monitoramento até para saber se eles estão caminhando
no caminho que vocês gostariam, né, de você como cliente. Então, acho que vale a pena você levantar a mão aí, Leonardo, para tentar bater um papo com eles e tornar o que está sendo concluído mais transparente para vocês. Tá? Porque a ferramenta em si, ela propõe. Tá bom? Ok, obrigado. E aí a gente entra agora para falar de custo, tá? E aí eu trago aqui alguns tipos de custo. Primeiro, o custo de alocação de time. Então, lembra que time multidisciplinar, ele é formado por vários integrantes e aí eles têm nível de senioridade diferente e, naturalmente, eles têm percentual de alocação também diferente. Então, assim, nesse exemplo aqui, eu coloquei como se fosse um time de desenvolvimento, tá? Que ele tem 4 pessoas integrantes ali que trabalham na parte de desenvolvimento, e aí pode-se incluir perfis diferentes. Tem designer, tem pessoa de validação, tem desenvolvedores, e aí outras funções que vocês enxerguem aí no cenário de vocês. E aí o custo médio dessas pessoas é 4.600, tá? E aí também tem o custo de um Scrum Master e um Product Owner. E o custo mensal dele é de 5.000, cada, né? E aí a gente vai para o valor das alocações no mais provável, que foi no exemplo anterior, né? De 8 sprints. E também a gente faz uma avaliação do percentual. Então, se eu tenho integrantes do time 100% alocados lá, cada um deles com um custo mensal de 4,6, eu faço a multiplicação normal. E aí, geralmente, Scrum Master e Product Owner, eles não trabalham 100%. Não trabalham ou eles não devem. Eles podem, tá? Mas geralmente, assim, em prática de mercado, às vezes o Scrum Master ele cuida de até 3 projetos, 2 projetos se tiver uma complexidade maior, e um projeto se forem projetos muito longos e também com um grau de risco alto, assim, que precisa de muito acompanhamento e gerenciamento. Então, aí no exemplo eu coloquei um Scrum Master 50% alocado e um Product Owner só 33% alocado, tá? Então, a gente faz a multiplicação desses percentuais e aí a gente tem o custo total de quanto estaria, né? Eles nos 8 sprints, que são os 3 meses, e quanto que custaria ele como o custo total de 67,95, 68K, só de custo de alocação, só de pessoas que vão construir o software, tá? E aí também tem os custos de aquisição, tá? Os custos de aquisição, que são eles, equipamentos, manutenção, licença, né? Então, às vezes tem produto que vai precisar utilizar uma rede, servidores vão ser trocados, né? Algumas ferramentas online, a gente precisa alçar o uso do Gira, porque é um time remoto, e aí a gente coloca lá a licença. Às vezes também é necessário ter algum treinamento específico. Então, tudo isso precisa ser previsto para que lá na frente, uma vez que a gente desculpa que tem algum equipamento necessário ou alguma licença que ela não foi prevista, é provável que o cliente, ele fala assim, esse risco não é meu, você me cobrou tanto e eu te paguei tanto. Então, assim, se teve algum custo que não foi planejado no momento ali da iniciação de contrato, ele é um risco que você pode trazer um prejuízo para a organização, tá? Então, essa parte de custo, ela precisa ser bem criteriosa para que a gente consiga ter mapeado aí a maior quantidade de itens que serão utilizados
quantidade de recursos que serão necessários para a elaboração desse produto. E aí, no custo de aquisição, eu coloquei aqui como exemplo, ó, eu vou comprar 4 licenças de software, porque eu tenho 4 pessoas ali de time de desenvolvimento, e aí vai me custar R$ 10.000. Eu coloquei exemplo de um servidor a 5.000, e eu também vou precisar ter 2 treinamentos técnicos. Das 4 pessoas, 2 vão ser treinadas e vão fazer a replicação do conhecimento para as outras 2. Então, eu chego aí a um custo total de aquisição de R$ 18.000, tá? E aí, como é que a gente compõe esse custo do projeto como um todo, né? Eu pego ali o percentual de alocação, né? O quanto que vai custar, quanto que a gente vai custar, quanto que vai precisar investir em aquisição, faço essa composição adicionando uma taxa, tá? E aí essa taxa administrativa, ela é completamente variante, tá? Então, empresa de 2 rodas é uma taxa, empresa de software é outra taxa, comercial é outra. Então, assim, o que são essas taxas? São os custos que são incorridos da empresa. É energia elétrica, é água, é o cafezinho, é a bonificação do final do ano. Então, assim, muitas vezes é um valor fixo, mas também ela pode variar por determinado tipo de negócio, né? Tem clientes que têm clientes grandes, que têm essa possibilidade de aumentar a margem da taxa, e tem clientes que são pequenininhos e que essa taxa ela é irrealista ao que a empresa consegue converter de negócio, né? E aí cabe à empresa dizer, não, para a gente não perder esse negócio que, por mais que ele é pequeno, ele é importante, a gente reduz ali na taxa. E aí é uma negociação que ela é muito interna, né? E vale também deixar bem claro que esse tipo de composição de custo, ela não é transparente para o cliente. Ela é um custo de dentro da empresa, tá? Ela é informação interna. Então, o que o cliente vai receber? A sua proposta custa 94K,6, tá? Ele não vai ter acesso quantas pessoas ganham, qual é o meu custo operacional, não vai ter acesso o que eu vou comprar, o que eu vou treinar, em quanto tempo, não vai ter. O que ele vai ter é esse custo total, tá bom? Para que aí também vocês não gerem vulnerabilidade para o negócio, né? Existe esse risco envolvido, tá? E aí eu queria ouvir a opinião de vocês, se vocês já, como é que caiu aí a ficha de como que é composto o custo de projeto. Wilson, Marilene, Leonardo, conta aí. Vocês era percebido que a composição de custo ela precisa ter essas variantes? Leonardo, conta aí. Eu tô aqui, eu tô dando a oportunidade para os outros falarem, que eu falo muito. Wilson, por favor. Tendo essa visão aí de como se comporta cada item, né? Que a gente vai entendendo como é que é pesado os custos, né? Surgiu do nada, não quero tanto para isso, tanto para aquilo, tanto para aquilo, não. Você vai avaliando com base já de estudo. Aí. O cara fez estudo para alcançar todos esses números como uma fórmula matemática que existe. Interessante como a gente tem a base de fazer o cálculo, né? Para dar o valor final para o cliente, né? E aí também é a base do valor final, né? Mas com margem de lucro, né? É importantíssimo. Precisa ter essa margem de lucro. Para não só girar a folha, né? Só pagar os custos, comprar alguns ativos e só.
Não, a composição de custo de um projeto ela é bem mais que isso. Além disso, né, assim, outras coisas que a gente tem aqui muitos são custos com deslocamento, né? Que esses custos com deslocamento eles são muito significativos dentro de um projeto, chegando em alguns casos a 30 a 40% do montante de um custo do projeto. Caramba, Ou seja, 40%, Leonardo. Nossa. 30 a 40, dependendo, porque tem alguns profissionais que não tem em Manaus, né? Então, SAP, Oracle, e muitas vezes é complicado trabalhar à distância, né? Porque trabalhar à distância você requer um nível de detalhamento de especificação técnica muito grande. E, infelizmente, as realidades que tem hoje, a gente pensa que é só na empresa que a gente trabalha, mas quando a gente fala com os colegas, só muda o endereço e o nome, mas o cenário é praticamente o mesmo. Ou seja, as demandas demoram a chegar, mas tem a parede que você colocou lá, que a parede é aquela, é o Dia das Mães, é um evento, o lançamento de um produto. O requisito não chega, né? Você perde 1 mês, 2 meses para receber o requisito. Quando chega, o normal é que o projeto deslocasse de acordo com o que você já tinha feito uma estimativa preliminar, né? Mas não, né? Ele era para caber 6 meses em tudo, agora tem que caber em 4. Então, já não tem muito. Então, uma das formas fáceis que tem é você trazer consultor de fora, né? Você traz o consultor de fora e deixa ele trabalhando do teu lado sem ter uma especificação que você poderia ter todo um trabalho anteriormente de fazer toda uma sistemática e passar para o cara. Traz alguém aqui, traz um gerente de projeto, explica, tal, o cara faz à distância e de tempos em tempos vem te apresentar o que já está ok, né? Então, isso é pelo que... Mas muitas vezes não dá, então tem que trazer o cara. Aí você traz o cara, fica com o cara durante muito tempo contigo, aí você pega esses custos aqui, pega hospedagem, né? Você tem o padrão deles, 3 estrelas, não sei o que, tal, aí tem táxi, tem refeição, não sei o que. Quando você olha isso, dá uns R$300 de diária para uma pessoa. Né? Aí complicado. Custo bem alto mesmo. E aí Sim, cada empresa tem os custos, né, variáveis, assim. Trouxe exemplos, assim, bem simples, mas tem muitos custos aí que estão envolvidos, né? Eu imagino também quem trabalha em linha de produção, o quanto que vai gastar, por exemplo, para a montagem de uma linha nova, né? Qual o investimento que vai ser feito, em quanto tempo vai montar essa linha, a mão de obra que vai ser envolvida. Então, assim, tem uma série de itens que, ao planejar, a gente precisa estar atento. E aí, professora, a gente precisa acertar de primeira. Eu acho que a palavra não é acertar, é ser cauteloso e buscar o máximo de informações do histórico, tá? Então, assim, projeto passado, da linha passada, qual foi o custo dela planejado, qual foi o custo realizado. Desse custo realizado, o que teve de custo extra, que são os itens que não foram planejados. Então, aprender com projetos já passados ajuda para estruturar o teu plano de projeto do projeto futuro, tá? Então, assim, a taxa de lucro administrativa, ela foi consumida ou ela realmente a gente conseguiu converter em lucro? Então, tudo isso é preciso estar avaliando ali com os gestores para que tenha, assim, uma composição de custo que seja aderente para a oportunidade do negócio, tá bem? E aí eu queria falar com vocês sobre a nossa atividade. Em princípio, a gente tinha falado de ser um jogo interativo ou não, mas eu deixei em aberto, tá? Não precisa ser um jogo, pode ser um plano de projeto que vocês atuem no ramo, tá? No ramo de vocês mesmos. E aí, a gente vai trabalhar com o Canvas, tá?
E aí, nesse Canvas, vai ter lá a visão do produto. E aí, essa visão do produto, eu trago um modelo aqui que é muito utilizado por um colega meu chamado Paulo Caroli, um agilista. E aí, ele fala assim, para quem é o cliente final, que problema é que você precisa resolver, aí o nome do produto que você vai criar, qual a categoria dele, qual que é o benefício-chave dele, né? Fazer um comparativo com outras alternativas de mercado ou até modos de trabalho, né? Qual que é a diferença, né? Então, ele fala assim, para, cujo, ele é, que, diferente do, é o nosso produto XYZ, tá? Isso aí vira uma frase, tá? Uma frase bem simplesinha. É um exercício legal de fazer para que vocês tenham otimização da visão do produto de vocês. Quais que são as funcionalidades, né? Quais são os itens de backlog, o que vai ser construído. E aí eu vejo muitas pessoas confundirem as funcionalidades com os objetivos. Então ele fala assim, vai resolver, vai reduzir o tempo de operação, vai reduzir. Não, é o que vai ser construído, tá? Não é os benefícios. E aí, qual o cronograma? Aí o cronograma sendo igual como a gente fez aqui, qual que é a data de lançamento, quantos sprints vão levar, quais as datas das releases parciais, né? E aí, quais os custos? E aí é importante dizer para vocês que eu gostaria de ver os custos abertos para entender como que vocês chegaram lá no final. Então, assim, nesse Canvas, eu não gostaria de receber assim, vai custar 100 mil reais. Não, eu gostaria de entender como que vocês chegaram nesse racional de 100 mil reais, baseado no cronograma. Composição, né? A composição. Então, assim, você falou lá que o teu projeto vai durar 6 meses. E aí ele vai custar 100 mil reais. Beleza. Mas como você chegou a isso? Ele é 6 meses dividindo em X sprints, que aí eu vou ter X pessoas alocadas, eu vou investir em tal coisa. Ou então não vou ter custo operacional. Como que vocês chegaram nos valores? Porque só ter o valor como se fosse uma proposta, eu não vou conseguir corrigir e nem poder ajudar vocês. Vocês podem evoluir nesse aspecto aqui do cronograma. Olha, a parte de custo, você esqueceu de incluir uma parte que é importante para você avaliar no seu cenário. Então, para a gente também ter uma troca do que vocês me entregaram como trabalho e eu também poder dizer para vocês em pontos de atenção, tá? Lá na ferramenta EAD Box, eu já coloquei esse Canvas aqui, ele é um Canvas bem simplesinho, tá? Ele é para ser otimizado mesmo. E aí lá tem as instruções, que é as mesmas que estão aqui. E aí, para fechar, eu queria falar para vocês sobre os benefícios, né? Os benefícios do Scrum, que é facilidade para responder a mudança mais cedo, ter times autogerenciáveis, estabelecer a confiança mútua, a colaboração, a comunicação aberta e entregas parciais, né? Entregas de valor de forma incremental e parcial. Tá bom? Hoje é o que eu gostaria de apresentar para vocês. Fico muito feliz com a presença de vocês aqui nesse momento de pandemia e ainda assim está buscando se capacitar, conhecer ferramentas novas e evoluir profissionalmente, tá? Tem mais alguma coisa? Qual outro benefício vocês conseguiram enxergar? Eu queria ouvir o Wilson. Wilson, qual outro benefício do Scrum, além desses aqui que mencionei, você conseguiu enxergar com essas aulas, com o material que foi proposto? Comprar online é uma coisa, você vai perceber, né, a ferramenta nova, né? Mas o interessante é que para usar o Scrum, né,
viu na primeira aula, é a questão de obedecer o que ela prega, né? Os princípios e valores, ser bastante transparente. Porque não adianta você ter um método, que ela não é somente um método, né? Mas sim uma geração de princípios e valores sobre a ferramenta. Né? Então, Isso. como a gente falou, né? Transparência. Eu estou com um problema ali, mas eu vou tentar resolver aqui sem falar nada para a equipe e tal, vou empurrando. Tomara que dê certo. Mas é apresentar lá naquela reunião de 15 minutos, logo, ó, pessoal, o problemazinho aqui é pequeno, vamos interagir para tentar resolver. Legal. E Marilene? E aí, Marilene, quais outros benefícios você conseguiu perceber com o Scrum? Marilene? Não sei se a Marilene está aí. E você, Leonardo? Conta aí, quais outros benefícios, além desses, você conseguiu enxergar? Eu consegui enxergar, assim, o que eu vejo, o que eu pude, né, perceber, eu estou estudando um pouquinho também das metodologias ágeis, estou fazendo alguns cursos no LinkedIn e procurando alguns outros conhecimentos adicionais e também material, é o que eu comentei antes, né? Então, assim, como a gente está acostumado, pelo menos eu estou acostumado com a metodologia, nem sei que metodologia é, porque a gente não, nem a sequencial a outra usa, porque faz tanto, eu acho que é uma metodologia da forma como a gente trabalha, eu acho que é uma metodologia ágil, tá? Só que eu acho que ela não é padronizada, eu acho que ela é um ágil que muda conforme as necessidades, acho que ela é ágil demais, né? Porque o pessoal fala que o ágil vocês especificação técnica, funcional, desenvolvimento, teste tudo junto, né? Então sai tudo de uma vez só e às vezes, na maioria das vezes dá certo. Acho que é porque o pessoal também é bom e conhece muito o ambiente, né? Se fosse talvez pessoas que não conhecessem, talvez não tivesse o mesmo resultado. Mas eu vejo assim, né? Eu vejo que é uma metodologia que ela tem bastante benefícios, tem muita coisa importante. Agora é aquilo que eu comentei da outra vez, né? Eu acho que assim a implementação dela, eu acho que requer um amadurecimento muito grande tanto das empresas quanto das pessoas, porque elas se palpam numa coisa muito importante que é fundamental em qualquer coisa, em qualquer relacionamento, que seja de trabalho, amoroso, profissional, vida, está escrito aqui, confiança mútua, né? Então, assim, é aquela coisa que você precisa saber que aquilo que você está recebendo de uma estimativa realmente é uma estimativa coerente. Não vou dizer que é certo, porque às vezes o certo ou errado depende, né? Mas é que a gente está tão acostumado com coisas que a gente recebe sempre coisas absurdas, né? Sempre tentando deixar uma gordura máxima para as coisas, que é algo que tem que trabalhar muito para conseguir chegar nesses pontos, né? Eu acho que é uma das coisas que mais, assim, tem muita coisa interessante e as pessoas têm que estar abertas para essas coisas novas e essa cultura nova que a metodologia ágil ela proporciona em relação à interação das pessoas. Ok, é isso mesmo, Leonardo. E é assim, vocês devem ter percebido que o framework em si, ele tem um nível de complexidade que ele é relativamente baixo. Só que fazer dar certo é aí muito investimento mesmo em ter um team build forte para que as pessoas se conheçam, para que elas sejam mesmo autorresponsáveis, né? Para que eles atuem em colaboração, não no sentido de quem fez algo errado e sim de resolver o problema, né? Ter uma comunicação muito aberta e transparente.
E aí ir entregando parcialmente, porque isso dá sensibilidade de progresso, né? O time se torna cada vez mais motivado, uma vez que eles passam a entregar valor com maior frequência. Então, assim, a motivação ela acaba emergindo nesse aspecto. E aí a Marilene, você quer contribuir também aí sobre os benefícios do Scrum que você conseguiu perceber? Marilene mandou no chat. O que eu falei, né? Maior previsão do todo, né? Facilidade em identificar mais rápido Uhum. do início ao fim é fundamental no negócio, né? Uhum. Eu Tá acho certo. que... Mas aí, na questão de relacionamento, é bem complicado, né? Aí tem que ter muito investimento também em bons Scrum Master, né? Para estar ali fazendo a facilitação do time quanto à melhoria contínua dele próprio, né? Avaliar se as competências elas estão aderentes aos desafios, se o comprometimento também, se está, porque o Scrum ele é muito expositivo, né? Então, diariamente, ele expõe a pessoa, se a pessoa não estiver evoluindo ali em um item e não levantar a mão, o time todo falha, né? Então, assim, é realmente um processo que ele é evolutivo, tá? Ele não é assim, vamos passar a entregar a cada 15 dias e vai ser tudo maravilhoso, não. Tem uma série de nuances aí de formação de time que precisam ser trabalhadas. E principalmente de cultura, né? A cultura organizacional, ela precisa conversar com esse modo de trabalho. Se ela é muito assim, faça como eu mandei, comando e controle, fatalmente o engajamento para que os times sejam mais autogerenciáveis vai se perdendo. É um processo natural, assim, não tem autonomia, então para que eu vou dar novas ideias? Não importa. O que eles precisam é que eu obedeça o que eles estão pedindo. Então, assim, tem uma evolução aí cultural por parte da organização também, que eu acho, assim, que é 70-30. 70 é cultura organizacional. A empresa precisa querer fazer, assim, né? Bem, e era isso. Fica aqui o meu agradecimento, tá? Pelo tempo de vocês, disponibilidade. Agradeço demais. Se vocês quiserem fazer contato comigo, eu sou muito ativa lá no LinkedIn, pode me adicionar. E aí, uma coisa que é bem importante, normalmente eu tenho várias turmas e não consigo lembrar do nome de vocês, mas se vocês me disserem, eu sou fulano, eu sou da turma tal do IDAN, pode ter certeza que eu vou ficar bem velhinha e eu ainda vou lembrar de vocês, tá bom? Então, se a Marilene falar, eu fiz curso de Scrum com você lá no IDAN em 2020, o Leonardo também, a gente se esbarrar por aí pelo distrito, o Leonardo fala, professor, você lembra de mim? Certamente eu lembrarei, tá bom? Vou ficar velhinha e ainda vou continuar lembrando aí dos meus alunos, tá bem? E Ok. obrigada. Se vocês tiverem algum feedback aí, alguma dúvida, vocês podem mandar e-mail também, lá pela ferramenta que chega para mim e eu respondo. Tá bom? Muito Ok, obrigada. gratidão. E aí, eu até queria fazer uma brincadeirinha com vocês, né? Que palavra vocês saem aqui dessa sessão, né? Qual palavra representa vocês saindo dessa sessão? Expectativas. Expectativa? Já vou lá chamar Jesus. E o Wilson? Qual palavra, Wilson? Você sai aqui dessa sessão? Isso aqui é crescimento aqui. Eu vou sair, o Wilson vai entrar no notebook dele. Uhum. Tchau, gente. Estou com saudade. E o Elionaldo? Eu vou estar mais... Abertura para novas oportunidades e conhecimentos. Legal. Que bom.
Só Eu uma saio dúvida também, sim. em relação a, que eu não vi, ao prazo. Tá lá no EAD, Uhum. prazo de entrega. Eu geralmente dou 2 semanas, 2 semanas de atividade. Então, assim, até o final do mês, até dia 3 de julho, tá no prazo, tá bom? Ok. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Thaís, você quer falar mais alguma coisa? Somente agradecer a disponibilidade e o comprometimento de vocês por acompanharem a videoconferência. E obrigada, professora, também por essa aula. É sempre bom tê-la com a gente. Thaís, Oi? eu não sei se você pode me ajudar. Eu já passei e-mail em relação a isso.